Essas séries mereciam um final. Todo fã de série um dia já ficou triste porque a sua série favorita teve um final, não é mesmo? Mas pior do que isso é você ter uma série favorita que não teve um final porque foi cancelada. Então eu fiz esse vídeo aqui para compartilhar com vocês 4 séries que, na minha opinião, mereciam um final e não tiveram. Cancelamento de séries é uma coisa que, para quem curte esse mundo aí do audiovisual, né, já tem que estar acostumado, porque de vez em quando isso acontece, né, então isso não é algo novo. Porém, sempre vai ser doloroso você ver que uma série que você gostava bastante acabou indo pro beleléu, né, sem mais nem menos, não teve um final porque foi cancelado. E talvez pior do que ter um final ruim é você ter uma série que não tem um final. Aí mesmo só as fanfics para poder completar a história, porque oficialmente mesmo a gente não tem nenhuma resposta. E nesse vídeo eu listei 4 séries canceladas que deixaram uma verdadeira incógnita na nossa cabeça e por conta disso elas não só mereciam, mas precisavam ter um final. E a primeira série da nossa lista é Everything Sucks. A série se passa nos anos 90 e vai acompanhar a adolescente Kate, que estuda na mesma escola em que o pai dela é diretor. A gente vai acompanhar então todo esse período aí de transformações, mudanças, decisões e aventuras que a Kate vai passar aí nessa escola. Ela faz parte do clube de audiovisual ali com alguns garotos que posteriormente vai se unir com o grupo de teatro da escola e juntos esse grupo, além de criar o próprio filme, eles também vão passar por romances e conflitos aí entre eles. A série é bastante leve e vai ter muitas referências aqui dos anos 90, então se você foi uma criança ou um adolescente dessa época, vai ter muita coisa aqui para você poder relembrar um pouquinho do que aconteceu na sua infância e na sua adolescência. E caso você não tenha vivido essa época dos anos 90, né, vai ter muita coisa legal para você descobrir aqui. E aqui no final da série, a Kate vai acabar dando um passo bastante importante de amadurecimento na vida dela, assim como a Emmeline também. E além de tudo, a gente vai ter a expectativa de um retorno do pai do Luke para a cidade depois daquele encontro desastroso que aconteceu entre os dois aí nessa primeira temporada. O que vai gerar uma expectativa muito grande da gente no que pode acontecer, tanto no destino da Kate, da Emmeline e também do próprio Luke. Eu sei que a série não conseguiu atingir os números que a Netflix esperava, mas ainda assim a série conseguiu criar um certo fandom e, cara, foi bem frustrante a gente criar toda uma expectativa para a continuação dessa história e no final das contas a série ser cancelada e a gente não saber qual foi o destino dos personagens. Bom, e já que eu tô aqui compartilhando um pouco das minhas séries que eu gostaria que tivessem tido um final, compartilha comigo aqui nos comentários quais séries vocês acham que mereciam ter uma resolução, mereciam ter um final e foram canceladas. E a segunda série da nossa lista é um derivado de Pretty Little Liars. Eu tô falando aqui de PLL The Perfectionist, que tinha como personagens ali no seu elenco, né, a Mona, a Alison, a própria Marlene King estava envolvida aí na produção da série, né, pra quem não sabe, ela era showrunner da série principal. E além disso, nós tínhamos também nomes como o da Sofia Carson, que foi bastante conhecida pelo seu trabalho lá em Descendentes. Então, com toda essa bagagem já pré-definida, The Perfectionist tinha tudo para ser um grande sucesso, mas infelizmente não foi. E olha, eu sei que a série tinha bastante problemas, mas o fato da gente não ter tido um final para The Perfectionists acabou afetando não só o próprio spin-off, porque a gente não soube qual é o final dele, mas também acabou afetando a história da série original. E sobre isso a gente tem duas questões importantes levantadas aqui nesse spin-off. A primeira delas é a respeito da Mona, que veio com uma conversa estranha, dizendo que ela teve alguns problemas lá em Paris. E se a gente lembrar do que aconteceu ali no final de PLL, né, ela terminou lá na Dollhouse com a Mary e a Alex. Então, se ela teve problemas aí em Paris, isso pode acabar significando que de repente ela perdeu o controle sobre a situação e pode ser até mesmo que as duas tenham conseguido fugir. Coisa que a gente não teve resposta porque simplesmente The Perfectionists não foi pra frente e a série não resolveu esse mistério pra gente. E isso acaba afetando o final da série diretamente porque, afinal de contas, PLL terminou ali com as duas presas junto com a Mona ali manipulando elas, né? Outro ponto problemático aqui foi a própria questão da Alison com aquela história toda ali de divórcio. A gente lembra que PLL terminou com Emerson Endgame, só que aqui em The Perfectionist está acontecendo essa situação de divórcio, né, que acabou ficando por isso mesmo. Já sobre o spin-off em si, tem
tem a questão aqui do professor, do Nolan, que a gente nunca ficou sabendo quem realmente era esse tal professor e quem realmente matou o Nolan. Coisa que eu queria muito descobrir, eu queria muito saber, mas infelizmente a gente não teve nenhuma resposta sobre isso, né? E pelo visto nem os atores também sabiam quem seria o professor aqui na série. E bom, a terceira série aqui dessa nossa lista de cancelamentos que não tiveram um final, né? É uma série que foi renovada para uma segunda temporada, né? Nos dando a esperança de respostas, mas que infelizmente por conta da pandemia acabou sendo cancelada posteriormente pela Netflix. E a série que eu estou falando é I'm Not Okay With This, protagonizada pela Sophia Lillis, que vai interpretar a jovem Sydney, que fica bastante pistola praticamente com qualquer coisa. A menina tem sérios problemas aí para controlar todo esse gênio dela, toda essa fúria que ela acaba expressando aqui, mas aos poucos a gente vai descobrir que esse temperamento dela meio maluco aí pode estar relacionado com alguns poderes psíquicos que ela tem. A série vai explorar então essa questão dos poderes dela, que é algo bem interessante, mas também vai explorar um pouco dessa questão aí dos relacionamentos, da adolescência dela e todas as consequências do que ela vai fazer utilizando esses poderes. E olha, depois do final chocante que a série teve com a morte do Brad, as consequências bem pesadas para Sydney em relação a Dina depois de tudo que aconteceu e ela ter encontrado um estranho no final do último episódio fez com que eu criasse bastante expectativas para a próxima temporada dessa série. Sério, gente, eu tava muito afim de ver as consequências disso tudo, afinal de contas todo mundo viu a Sydney usando os poderes ali na frente de todos e eu queria entender também um pouco mais sobre os poderes dela, né? A origem disso tudo, por que que ela herdou esses poderes do pai, mas infelizmente são coisas que a gente não vai descobrir porque a série não teve uma continuação e muito menos um final digno. E a quarta e última série da nossa lista é uma dor um pouco mais recente. Caçadora de Recompensas conta a história de duas irmãs, a Sterling e a Blair, que vão acabar se metendo numa confusão, vão bater o carro do pai e para conseguir dinheiro para consertar o carro dele, elas vão acabar se envolvendo com o Bowser, que é o detetive particular, e a partir daí elas vão se meter então nessas investigações malucas, né, para conseguir uma grana. Além de acompanhar essas aventuras de detetive que as duas vão enfrentar, a série também vai explorar os dilemas pessoais aí dessas duas adolescentes e vai explorar também o drama familiar ali que vai ocorrer nessa temporada. A primeira temporada termina de um jeito completamente bombástico, principalmente em relação a Sterling e a April. Ainda tinha muita coisa para acontecer sobre isso, principalmente em relação ao pai da April, que foi preso por culpa aí das duas irmãs. Além disso, nós tivemos a revelação que a mãe das meninas tem uma irmã gêmea e que ela é a mãe da Sterling, o que foi completamente chocante para mim, porque eu definitivamente não estava esperando essa revelação aí no final da temporada, né? E me deixou com uma baita expectativa para o que poderia acontecer a seguir. Infelizmente, a gente nunca vai ver a continuação dessa história, né? Porque a série também foi cancelada, assim como as outras aqui dessa lista. Pessoal, infelizmente essas 4 séries tiveram um final nada feliz de cancelamento, né? E vai ficar só na nossa imaginação agora a gente saber como essas histórias terminaram. E olha, se alguém tiver alguma fanfic legal de qualquer uma dessas séries aqui, manda pra mim aqui nos comentários. Quem sabe a gente consegue encontrar um final digno pra elas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal para você saber quando a gente postar novos vídeos aqui sobre outras séries, sobre filmes também. Semanalmente a gente tem vídeo aqui no canal. Aproveita também para você deixar um joinha aqui. A gente se vê então numa próxima e até lá!